Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46, diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. No versículo 50 diz que, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Queridos, persistência. Persistência foi uma das coisas que fez com que Bartimeu conseguisse ali o seu objetivo, conseguisse enxergar, conseguisse tornar a ver. O texto dá a entender que ele um dia enxergou e ele agora vai tornar a ver, né? Se aí no versículo 52 diz que imediatamente tornou a ver, é porque um dia ele viu. Ele tinha uma visão, não sei por quanto tempo. Diz ali que ele ficou cego. E aí diz que imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. E por ele persistir e não desistir facilmente, né, do seu objetivo, fez com que ele conseguisse ali então o que ele desejava, o que ele almejava. Bartimeu ele não desistiu apesar das circunstâncias ali não serem favoráveis a ele. Você vai ver aí que muitos o repreendiam. Para quê? Para que ele se calasse, para que ele não clamasse pelo Filho de Deus, para que ele não gritasse ali por Jesus, Filho de Davi. Você vai ver isso aí no versículo 48. Agora, qual foi a reação ali de Bartimeu, meu irmão? Qual foi a reação de Bartimeu? Foi de desistir? Aquela pressão de muita gente em cima dele, repreendendo e mandando com que ele se calasse? A reação dele foi de desistir? Foi de ficar triste e abatido? Não. Não foi de desistir, nem ficar triste e muito menos abatido. O texto vai dizer que quanto mais o repreendiam para que ele se calasse, mais ele gritava, mais ele esbravejava e dizia: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Queridos, o cego Bartimeu é um exemplo de persistência, um exemplo que devemos seguir. Ele persistiu naquilo que ele queria, ele persistiu no seu clamor a Jesus. Às vezes estamos passando por uma situação que realmente a vontade é de desistir. Não sei qual é a situação que você está passando, não sei o que está lhe afligindo neste momento, não sei qual a tribulação que possa estar sobre a sua vida. E muitas vezes é esse o sentimento mesmo, de desistir. Mas Deus não quer que desistamos. Bartimeu aqui, ele não desistiu. E com certeza isso aqui agradou a Jesus, tanto que Jesus disse: Chamai-o. Jesus já tinha ouvido ele gritando, mas Jesus não responde logo de primeira. E pela persistência dele, então, ele consegue o seu objetivo, que era chegar à presença de Jesus e tornar a ver. E às vezes nós desistimos muito fácil. E como eu disse, a vontade realmente, às vezes, é de desistir. Só que tem uma coisa, querido. Você está, às vezes, tentando fugir do problema, mas não tem como o problema sair de dentro de você. Você pode ir para onde você for. Você pode tomar a atitude que você quiser. O problema vai estar ali dentro. Ele vai lhe acompanhar para onde quer que você vá. E outra coisa certa é que nós nunca deixaremos de ter problema. Nunca deixaremos de passar por aflições. Nunca deixaremos de passar por tribulações.
é uma das coisas mais certas que cada um irá passar nessa vida. Agora, sabemos que apesar dos problemas, apesar das aflições, ainda assim nós podemos ter paz em nosso coração. Ainda que venham os problemas e que venham as aflições, nós podemos viver em paz, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio aos problemas. O próprio Jesus vai dizer lá em João 16:33, ele vai dizer: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. E Jesus nos disse muitas coisas, nos ensinou muito. Jesus pregou o tempo todo ali o reino de Deus. E se nós seguirmos tudo aquilo que Jesus nos ensinou nos evangelhos, em toda a palavra de Deus, em toda a Bíblia, você vai ter paz em seu coração. E ele diz aqui em João 16:33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha só. E aí, diante das aflições, o que é que Jesus nos manda ter? Bom ânimo. Você tem tido bom ânimo diante das suas aflições, seus problemas do dia a dia, diante do que você está enfrentando aí hoje? Você tem buscado ter bom ânimo? Agora, busque esse bom ânimo nele, em Cristo, em Jesus, aquele que venceu o mundo, aquele que venceu todas as aflições, que venceu todos os problemas, que está acima de todas as coisas. E é isso que ele nos manda ter, bom ânimo. Em outras palavras ali, é o mesmo que ele está dizendo ali, não desista. Ter bom ânimo é você não desistir, querido. É você ir em frente, é você perseverar, ser persistente. E nós sabemos que, infelizmente, tem pessoas que desistem muito fácil das coisas. Eu não sei se você é uma dessas, que tem desistido fácil das coisas, do que você tem passado. Mas tem pessoas que desistem muito fácil. E muitas vezes deixam até de alcançar as bênçãos de Deus, por justamente desistirem e não estar persistindo naquilo que deveria persistir. Imagine se Bartimeu ali tivesse desistido. Ele ia continuar cego. Ele ia continuar com o seu problema. E muitos, não eram poucos, a palavra de Deus vai dizer que muitos, aí no versículo 48 de Marcos 10, vai dizer que muitos estavam repreendendo ele para que ele se calasse. Fique quieto, não vai importunar o mestre. Cale-se. Mas ele, cada vez mais, gritava, clamando por Jesus, para que o visse e o curasse daquela cegueira. Então, se ele continua ali, se ele não continua ali persistindo, ele não obteria o que ele queria. Se ele desistisse, ele continuaria com o seu problema, com a sua cegueira. E aí talvez ainda ficasse reclamando, né? Jesus não quis me ouvir. Porque ele gritou bastante, a ponto de todos ali, muitos, o repreenderem. E se ele desiste, ele poderia ainda ficar com essa queixa aí, que Jesus não quis ouvi-lo. Jesus não quis me ouvir. Imagine. E ali, eu creio que Jesus já tinha ouvido desde a primeira vez que ele gritou. Porque Jesus é onipresente, é onisciente, Jesus é tudo. Jesus já tinha ouvido desde o primeiro grito, eu creio que Jesus ouviu desde o primeiro grito de Bartimeu. E Jesus naquele momento ali talvez estivesse testando até a fé de Bartimeu, a ver até onde ele iria, né, com a fé que ele tinha. E às vezes Deus está nos testando também. Às vezes achamos que Deus não está nos ouvindo mesmo, mas entenda. Deus tem seus métodos, Deus tem seus propósitos, Deus tem seus planos, e Deus tem seus propósitos em não nos responder logo quando clamamos por Ele. Tudo é um propósito de Deus. Inclusive vai dizer lá em Lucas 18, a partir do versículo 1, Jesus vai contar uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. De nós estarmos sempre orando e nunca esmorecermos.
Lá em Lucas 18, a partir do versículo 1, ele vai contar essa parábola. E ele mesmo já começa dizendo assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E ele vai dizer que havia em certa cidade ali um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com aquele juiz dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. E aquele juiz, por algum tempo, não quis atender aquela viúva. Mas depois ele disse consigo mesmo: bem que eu não temo a Deus e nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor, Deus: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará justiça. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Olha só o que Jesus diz aí nesse último versículo que eu li. Versículo 8, Lucas 18, versículo 8. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Sabe por que Jesus fez essa pergunta? Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Porque quando Jesus vier, meu irmão, muitos terão desistido de permanecerem na fé. Muitos. Não serão poucos. E quando você desiste, seja lá qual for a sua situação, o seu motivo, não sei qual é, você está declarando no mundo espiritual que não tem fé em Deus. Quando você desiste da fé, quando você desiste daquilo que você está buscando em Deus e retrocede, no mundo espiritual você está dizendo que você não tem fé. Você não tem fé suficiente a Deus. A fé de Bartimeu ali poderia ter sido minada pela oposição de muitos que estavam ali indo contra ele, repreendendo, que queriam que ele se calasse. Muitos podem estar querendo fazer com que sua fé também seja minada. Muitos podem estar querendo que você retroceda. Muitas pessoas podem estar querendo te calar, querendo fazer você desistir dessa sua fé. Mas assim como Bartimeu, não desista. Continue, persevere, persista. Deus quer se orgulhar muito de você, queridos. Deus quer se orgulhar muito do filho ou da filha que ele tem. Assim como ele se orgulhou de Jó ali, diante de Satanás. Qual foi a pergunta em que Deus vai se orgulhar de Jó ali diante de Satanás? Qual foi a pergunta que Deus fez? Lá em Jó 1, versículo 8, Deus vai dizer assim para Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então Deus se orgulhava de Jó. Deus se orgulhava do servo que ele tinha, que perseverava ali na fé. Seja qual fosse a situação de Jó, ele sofreu tudo o que sofreu, ele perseverou na fé. Perdeu os 10 filhos de uma só vez, perdeu todos os seus bens também da noite para o dia, era o homem mais rico ali de todo o Oriente, e perdeu toda a sua saúde. Ele poderia ter perdido a fé também, que ele tinha em Deus. A esposa dele perdeu a fé, pediu até que ele amaldiçoasse aquele Deus e morresse. Ela pergunta: tu ainda continuas íntegro, temente a esse Deus? Amaldiçoa e morre. Mas Jó perdeu tudo, mas não perdeu a fé. E assim como Deus se orgulhou de Jó, Ele quer se orgulhar de mim, quer se orgulhar de você também. Assim como Deus se orgulhou, meu irmão, daquele servo, Ele quer hoje servos e servas semelhantes a Jó. Agora, como é que Deus vai se orgulhar de uma pessoa que desiste no meio do caminho? De uma pessoa que retrocede na fé? Deus quer nos abençoar. Deus quer te abençoar muito. Agora você precisa perseverar na fé. Você precisa confiar mais em Deus. Você precisa ir
até o fim. Quando nós não desistimos, Deus nos abençoa. Deus derrama toda sorte de bênção sobre as nossas vidas. Quando nós perseveramos, as tribulações vêm, as aflições vêm, os problemas acontecem e nós perseveramos. Nós não desistimos. Nós vamos para cima, nós vamos para frente. Quando não desistimos, Deus nos abençoa. E Ele não somente nos abençoa nessa vida, mas Ele também nos garante salvação eterna. Mas é preciso perseverar e jamais desistir. Nós precisamos perseverar. Estar perseverante na palavra. Inclusive em Lucas 21, versículo 19, a palavra de Deus vai dizer assim: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. É na nossa perseverança. Não fique acomodado achando que você já está no céu, não. Não se acomode achando que entregou sua vida para Cristo e agora você está aquele crente acomodado, meio que relaxado, não vigiando muito, fazendo uma coisinha aqui, outra ali que não agrada a Deus. A palavra está dizendo aqui em Lucas 21, 19 que é na nossa perseverança que ganharemos a nossa alma. Está aí escrito, sou eu que estou dizendo não. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. É perseverando, é não retrocedendo, é não se desviando do caminho. Deixe de ser às vezes um cristão acomodado, um cristão que está aí na sua zona de conforto, achando que às vezes está tudo bem com Deus e não está. Será que realmente está tudo bem com Deus? Será que sua vida com Deus está alinhada? Você precisa perseverar. Nunca desista dos propósitos de Deus, nunca desista daquela situação que você está enfrentando ali, por mais difícil que seja. Nunca desista de você ver Deus ali abençoando, Deus derramando a sua bênção para que tudo seja resolvido, para que tudo seja solucionado. Não jogue a toalha. Talvez é uma pessoa que está precisando muito de suas orações, é uma pessoa que está precisando muito de um posicionamento seu firme, correto diante de Deus. Mas ainda assim você não está vendo resposta de Deus, por mais que você esteja buscando a Deus, por mais que você esteja se posicionando de uma forma que agrade ao Senhor, por mais que você tenha se humilhado diante de Deus, pedido perdão pelos seus erros, pelas suas falhas, seus pecados, ainda assim você não está vendo resposta. Mas tenha paciência e não desista. Deus, Ele responde na hora certa, no momento certo. É porque nós queremos que Deus responda no nosso tempo, no nosso momento, na hora em que desejamos que Ele responda. Mas Deus tem as suas formas de responder. E em alguns casos, a resposta de Deus vai até ser não, ou vai ficar no silêncio mesmo. E você deve entender que seja lá qual for a resposta que venha da parte do Senhor, é o melhor para você, é o melhor para aquelas pessoas, é o melhor para aquela pessoa que você está ali enfrentando algum problema, intercedendo. Agora nunca desista de estar colocando aquela situação diante do Senhor. Seja qual for a situação que você estiver passando, não desista. Se posicione sempre na presença de Deus. E até a salvação é na nossa perseverança que ganharemos a nossa alma. Em Mateus 24:12, Jesus também vai dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O que perseverar até o fim, este será salvo. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus possa estar abençoando aí a toda a sua família. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor. Que o Senhor possa, a cada dia, nos conscientizar que nunca, jamais devemos desistir de estar andando na Tua presença. Que nós jamais devemos desistir, diante das aflições que surgem sobre as nossas vidas, de estar buscando a Ti para solucionar tais problemas. Que o Senhor possa ser conosco, onde quer que nós estejamos, da forma que nós viemos nos posicionar
que seja uma forma que te agrade todos os dias. O Senhor possa estar perdoando os nossos pecados e as nossas falhas, Senhor, as nossas ofensas. E que cada um possa receber de Ti aquilo que precisa para caminhar nos Teus caminhos. É o que nós pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus.